Hoje, 8 de maio de 2025, é um dia que é para a história, pois no dia de hoje tivemos o novo Papa, o Papa Robert Francis Prevost, ou com a sua denominação, o Papa Leão XIV. Isso mesmo, hoje foi escolhido ele, né? 2/3 dos cardeais, 89 dos 133 cardeais o escolheram. Mas uma coisa, agora pegando um dia histórico também nesse dia de hoje, 8 de maio, mas há exatos 80 anos atrás, em 1945, certo? Era quase por total o fim da Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, de acordo aqui com as informações do Diário do Nordeste, né? Há 80 anos, o mundo via o fim da Segunda Guerra Mundial e 2 combatentes do Ceará seguem como memórias vivas. É isso mesmo, trazer para você essa informação aqui, ó, de acordo com o Diário do Nordeste. Antes eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Aqui no canal, para você que não me conhece, eu conto a história do Ceará e também trago notícias atuais que fazem parte da nossa história. Há exatamente 80 anos, a Guerra Mundial terminava na Europa com rendição da Alemanha. 2 ex-combatentes cearenses, Geraldo Rodrigues, de 103 anos de idade, eu já falei sobre ele aqui no canal também, já quando ele fez aniversário no tempo desse, e José Barbosa Sobrinho, de 107 anos, são as últimas memórias vivas deste conflito. A participação do Ceará na Segunda Guerra Mundial, com 377 combatentes, foi marcante em batalhas como Monte Castelo e Montese, e a notícia da vitória foi recebida com grande alegria pelos soldados brasileiros. Vou trazer para você aqui uma imagem aqui interessante, certo? Da época. Vou trazer aqui tá aqui uma imagem aqui daquela época. Vai ficar um pouco borrada aqui a imagem, mas vamos desfocar aqui para você aqui. Pronto. Porque a lente não ajuda, mas tá aqui a informação para você, né? Só não tem como aproximar porque a lente é fixa. Mas tá aqui a imagem daqui da época dos soldados, tá bom? Vamos deixar aqui, que é para poder trazer para você aqui esse vídeo aqui com a melhor maneira, sem poder editar, né? A guerra acabou, isso mesmo, segundo aqui eles estão aqui falando, né? Em 8 de maio do ano de 1945, tá certo? A mensagem ecoou, tá? Mundialmente, a assinatura de um documento pela Alemanha chamando de instrumento de rendição, tá certo? O que estabeleceu que o maior conflito bélico da história da humanidade chegava ao fim, ao menos na Europa. A Segunda Guerra Mundial ainda se estenderia no Japão, finalizando totalmente em 8 de setembro daquele ano. Por isso que tem uma rua aqui no Fortaleza com o nome de 8 de setembro, que é em alusão ao fim da Segunda Guerra Mundial. O 8 de maio entrou para a história oficial como o dia da vitória, ou dia do fim da guerra, né? Chamado de dia também. Àquela altura, em terras italianas, cearenses de Fortaleza, Crateús, Quixeramobim, Amontada, Jaguaruana, Assaré, Calcaia, Itapipoca e em outras cidades finalmente puderam comemorar. O sonho de voltar para o Brasil ganhou fôlego, teriam consigo os horrores de uma guerra que até hoje não desapareceu, mas eles sobreviveram, havia esperança, né? O Diário do Nordeste conta, que é o site que eu estou pegando essa informação para você aqui, conta essa história, tá certo? Por meio de um especial com conteúdo publicado nesta quinta-feira, dia 8, né? E amanhã, dia 9. Se eu puder trazer, trago para você também, se eu puder. Os fatos, né, sobre a história. Aí vamos estar aqui, ó. Hoje, quando o mundo celebra 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, apenas 2 ex-combatentes cearenses seguem vivos. Com mais de 100 anos de idade, já falei sobre ele já, o Geraldo Rodrigues de Oliveira, de 103 anos, e José Barbosa Sobrinho, de 107. Ambos são de moradores de Fortaleza, do Centro e do Parreão, respectivamente, né? Tá aqui os dois aqui, ó. Tá aqui o 1 e 2, Geraldo Rodrigues, e 3. Tá aqui, vamos trazer aqui para você as imagens de todos. Tá aqui eles dois, ó. Tá bem focado para você a imagem de todos os dois, né? Que estão vivos, graças a Deus. Com 103 e 107 anos, estão vivos para poder contar a história, né? Coisa maravilhosa.
E aqui ele está aqui contando a idade avançada de Geraldo ainda fala sobre esse passado, mesmo que a memória naturalmente guarde algumas lacunas, né? A audição seja prejudicada. Foi assim na entrevista concedida ao Diário do Nordeste, na sua casa, nessa semana agora que eles estão contando. José Barbosa, que ainda guarda as glórias de ter sobrevivido ao combate e às extensões desse conflito, tem grandes dificuldades para se comunicar oralmente, né? Oralmente, conforme informado pelo Diário do Nordeste, pelo tenente-coronel Gustavo Augusto, historiador militar e pesquisador do comando da 10ª Região Militar, que acompanha os ex-combatentes. Muito interessante, depois eu vou lá saber mais. No Brasil não se sabe precisamente quantos ex-combatentes ainda estão vivos, mas desde 2020, um movimento feito pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, certo? Tenta realizar um censo para saber quantos veteranos estão vivos ainda, FEBs com vida. Atualmente, conforme essa pesquisa, há 43 combatentes vivos em Fortaleza, como Fortaleza, Cuiabá, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e entre outras cidades. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, renasceram em maio de 45, quando celebraram a chance de regressar à própria casa, onde haviam partido meses antes, em 1954, rumo ao velho continente. Quando saíram do Brasil, são as informações, muitos ainda com apenas 18 unidades, 19, sequer tinham dimensão da grandeza da crueldade do conflito que viveram. A Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, né, de 1939 a 45, deixou mais de 50 milhões de mortos. Tá aqui umas imagens aqui da época, eu vou te mostrar também aqui, certo? Aqui abrir mais a imagem, tá aqui. Imagem aqui da época, ó, certo? Deixa aqui bem aqui focado para você aqui as imagens da época. Pra você que tá me assistindo aí, dá um print aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui as informações aqui. Logo, a história oficial da batalha teve desfecho no cotidiano, a angústia das dores. Agita aqui, foco. Das dores geradas pela tragédia de presenciar fome, as dores, miséria e o medo de não desaparecer ainda da memória de quem sobreviveu. No Brasil, conforme dados do Exército, partiram 25.334 combatentes rumo à Itália. O único território que recebeu brasileiros na Segunda Guerra Mundial, destes 377 eram cearenses e 6 perderam a vida. Segue a lista de cearenses mortos na Segunda Guerra Mundial. Aí, até tem umas pessoas que eu vou ter que fazer também sobre cada um aqui ainda um vídeo, né? Sargento Hermínio Sampaio, que da minha avenida, né? Eu falei sobre ele. Francisco Firmino Pinto, né? Ele era de Crateús, o sargento Hermínio de Crateús, né? Morreu na Batalha de Monte Castelo com 36 anos de idade. Segundo o sargento também, Francisco Firmino Pinto, natural de Quixaramubim, morreu em combate na localidade de Valdibre, na região da Toscana. Terceiro sargento Francisco de Castro, natural de São Bento da Montada em atual Amontada, foi morto em Zoca, região de Módena, Itália, aos 27 anos de idade. Terceiro sargento Edson Salles de Oliveira, natural de Jaguaruana, certo? Ele também morreu em combate na conquista de Montes aos 24 anos de idade. Soldado Clóvis da Cunha Paz de Castro morreu em Assaré, morreu quando participava de uma patrulha de reconhecimento próximo ao Castel no Ovo. Foi sepultado pelos alemães em Cova Rasa. Soldado José Custódio Sampaio. Tem até nome da José Custódio, então é natural a ele. Ele era de Calcaia, morreu em um acidente automobilístico na cidade de Florença, na Itália, após o término da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, o cara sobreviveu à guerra e morreu depois no acidente de automobilismo, que também é uma guerra, né? Senna, felizmente, faleceu na Itália em 94, naquele 1º de maio, né? Era criança na época. Enfim, a decisão de entrar na Segunda Guerra Mundial, junto aos países aliados, grupo que incluía Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, contra o eixo Alemanha, Itália e Japão, foi tomada por Getúlio Vargas em 1942. Isso porque navios mercantes brasileiros teriam sido... Tá aqui o motivo que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Porque navios mercantes brasileiros teriam sido torpedeados
mas o veredito de ingresso na guerra é marcado pela resistência do próprio Getúlio Vargas, visto que seu governo tinha um grau de apreço pelos elementos autoritários e pelo controle do Estado centralizado, ou seja, ele era simpatizante da Alemanha, do bigodinho lá, o Getúlio Vargas. A questão que o presidente Roosevelt, na época, se não me engano, foi ele que botou lá uma pressão: se você for entrar, você está lascado. Ele acabou virando pro lado aliado. Ingresso na guerra. As cidades do Ceará, a notícia já era esperada, mas bastante temida, de ingresso na guerra. Chegou em agosto de 1952. Na época, Vargas criou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Europa. Aí tem aqui mais, legenda: tropas de cearenses marchando na rua do Barão do Rio Branco, em Fortaleza, antes de embarcarem para a Itália. Tem até uma foto aqui interessante, vamos mostrar para você também essa foto aqui, para você aqui. Rapaz, que foto interessante aqui, viu? Dá o print aí também, você tá me assistindo, tá bom? Dá o print aí, tá certo? Ok. Cearenses das mais diversas cidades foram convocados. Foi criada uma comissão volante no Ceará, na 10ª região de recrutamento de jovens, certo? De jovens para ir para a guerra. Essa comissão viajou para vários interiores, como Sobral, Quixeramobim, Rio Grande do Norte, Itapipoca, arregimentando pessoas para a guerra. Esses cearenses eram trazidos para Fortaleza, explica o tenente-coronel Gustavo Augusto, historiador militar e pesquisador do 10º Comando, né? Passado 33 anos desse período, o momento da convocação não foi esquecido. Quem vivencia é o ex-combatente Geraldo Rodrigues, de 103 anos de idade, natural de Quixeramobim e mora em Fortaleza. Entre flashes de memória, ele recordou um contato com a reportagem do Diário do Nordeste na semana agora, que quando soube da guerra, passou pelo processo de alistamento junto a um primo que não foi aprovado para prosseguir rumo ao combate, né? Até que as imagens atualmente, né, lá do 23BC, certo? Você que não conhece aqui Fortaleza, tá certo? As imagens lá do 23BC ali perto do PV atualmente, né? Tá certo? Essa imagem. Vou continuar aqui a informação para você. Quando partiu para a Itália, Geraldo tinha pouco mais de 20 anos de idade. Como outras dezenas de cearenses oriundos do interior, foi deslocado para Fortaleza. Na capital, combatentes cearenses passaram pelo 23º e 29º Batalhão dos Caçadores, 23BC, situado respectivamente na 23 de Maio, onde permanece até hoje, e nas proximidades da Praça José Bonifácio, atual local do 5º Batalhão da Polícia Militar. Pontos de triagem com inspeção de saúde e treinamento para serem incorporados ao Exército. Notícias sobre a guerra, né, seguiam, e os cearenses mantinham alerta sobre a necessidade de ir para a Europa. Em 44, o temor se concretizou. Divididas em 3 escalões, as tropas do Ceará começaram a seguir em julho e a dezembro do Porto de Mucuripe para o Rio de Janeiro de navio, e do Rio partiram para a Itália. O tenente-coronel Gustavo, o historiador militar, explica que do Brasil saíram 5 escalões. Os cearenses, embora presentes nos demais, foram em maioria no 5º, que saiu 8 de fevereiro de 45 e chegou na Itália no dia 22 do mesmo mês. Naquela altura, a guerra já durava mais de 5 anos. Ei, meu filho, é complicado, né? Aí tem aqui uns brasões aqui que também mostra para você aqui do Geraldo, né? Aqui, muito interessante para você ver, tá ok? Enfim, né? Aí, deixa eu ver aqui, que tem mais aqui para contar aqui, que ele conta. Ele aqui abre. Nosso armamento, munição e equipamento bélico eram muito precários, porque ainda eram de uma doutrina precária, uma doutrina de época de exército francês, incompatível com a doutrina moderna de guerra da época, em que a Alemanha que tinham para ir para a guerra com a nova mentalidade de doutrina americana.
Ou seja, para variar, o Brasil sempre atrás, né? No Teatro das Operações, como é chamada a área de intervenções militares, como combatentes e outras intervenções, Geraldo fez diversos trabalhos contra ele, entre eles a produção de caça-matas, que são uma espécie de estruturas fortificadas, geralmente subterrâneas, utilizadas para abrigo de tropas, armas ou proteção de equipamentos. Enfim, aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 45, a Alemanha finalmente se rendeu. Naquele momento, o líder nazista Adolf Hitler e o fascista Benito Mussolini já estavam mortos. Antes disso, os alemães, suas tropas vinham perdendo força e os brasileiros tinham conhecimento de que o cenário estava se acalmando. E 8 de maio, com a notícia do fim oficial do fim da guerra, o contou Geraldo Rodrigues, o momento foi de gritos e entusiasmo entre os brasileiros, com um arremesso de boinas militares para cima. Muita alegria, enfatizou os cearenses, né? Aqui mostra aqui as imagens agora. Enfim, né? A alegria do que aconteceu. Em setembro de 45, tá aqui ainda. Em paralelo à guerra, seguiu ainda no Japão, quando em agosto de 45 os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki. Em setembro, o país asiático concorda com a rendição incondicional, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que lá no filme, né, do Sete Anos no Tibete, parece uma cena lá quando o cara que faz que o Brad Pitt o protagoniza, né, o interpreta, fala que acabou a Guerra Mundial. Por coincidência, foi em 2 de setembro de 45, o dia que a minha avó, mãe da minha mãe, nasceu. Coincidência, né? Que Deus atende também. Tá, aí tem os efeitos, né, do pessoal. Em setembro de 45, na Segunda Guerra Mundial, no dia 17, relato Antônio, o Brasil rolou e os cearenses visitaram a cidade do Rio de Janeiro. Ninguém conseguiu mais dormir. Uns tocavam, outros cantavam, outros dançavam, outros gritavam. O Brasil vem rodando. Era um barulho ensurdecedor. Parecia que aquilo não era verdade. Era um sonho. Escreveu o regresso de uma alegria sem dimensão. É isso aí. A Segunda Guerra Mundial não foi um conflito isolado, né? Mas sim resultado de uma série de longas de desenvolvimentos que culminaram em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, que se acalmaram com o fim dessa guerra, mas não se resolveram. Destaca o professor historiador, mestre em ensino de História, Paulo Ayrton Damasceno. Ao longo do século XIX, no século XIX, explica o professor, ganha força a ideia de supremacia racial, em que o branco europeu era o auge de um desenvolvimento racial biológico. Isso aponta tendo como aparato a pseudociência que justificava a supremacia do povo sobre outro. Isso culminava naquilo com o que conhece como nazifascismo, que é instrumentização política da superioridade de um povo sobre outro. Tá aqui umas imagens aqui da época, ó. Soldados da FEB com armas e munição na Itália, soldados retornando ao Brasil. Tem aqui umas imagens da época, vou mostrar também aqui para você. Peraí, que tua imagem aqui. Peraí, pessoal. Eu tô falando aqui, pessoal, manda pra mim aqui mensagem. Aí acabou aqui com a foto. Oh, meu Deus do céu. Agora sim. Tá aqui a foto da época, né? Interessante. Dá o print também, tá bom? Aqui, quase 20 minutos de vídeo já. E sim, na prática, reforça o professor e a Segunda Guerra Mundial é a culminância de uma série de conflitos e tensões que ao longo do século XIX, as primeiras décadas do século XX, levaram à formação de blocos ideológicos de formação ao poder político para estabelecer regimes reacionários ou revolucionários. O processo invasivo, ainda que a Segunda Guerra Mundial é um dos poucos conflitos nos quais a linha divisória entre o que é compreendido como bom ou mal, certo ou errado, é bastante clara. Isso porque o nazifascismo é tão violento, o discurso tão odioso destaca isso. Só que a questão é que isso aqui deve ser de esquerda, porque o que acontece? Depois disso aqui, tivemos também o pessoal da esquerda que mataram muita gente, né? Os comunistas, enfim, porque eles odeiam religião, né? Já foi depois, né? já durante a Guerra Fria, né? Você sabe meio disso aí, tô falando Stalin, aquele negócio todo, invadiu a Bulgária, todo mundo lembra disso aí, né? Em 55 tirou a imagem de Nossa Senhora de lá e colocou a dele. Isso aí já foi depois, mas ele falou que só de um lado, mas não falou também do outro, né? Ou seja, o professor que
Segundo o que eu estou vendo aqui, é um cara que é ideológico por um lado. Enfim, hoje temos eu falo aqui que hoje vivemos uma realidade tensionamento político com crescimento perspectivo de um grupo revolucionário, movimento que prega ideias muito parecidas. Olha, pelo fascismo, meu Deus do céu, começou, o cara tava indo tão bem, aí começa com essas blá blá blázinhas aqui, como se a esquerda fosse uma coisa boa. A esquerda que não gosta de religião, não gosta de Deus, vem dizer que é coisa boa, pelo amor de Deus. Tá aí. Por isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.